8 dicas para acabar com o refluxo. Vou passar uma a uma para você agora. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou explicar como você acabar com o ronco na hora de dormir. E o ronco, juntamente com a apneia do sono, podem também causar a doença do refluxo gastroesofágico. Então, uma nona dica para quem ficar até o final vai ser como tratar o ronco e a apneia do sono. Dica número 1. Alimente-se devagar, mastigue muito bem os alimentos e evite falar enquanto você está comendo. Ao mastigar os alimentos e comer devagar, você vai fazer com que o alimento seja triturado na boca e sofra o efeito da amilase, a primeira enzima que vai quebrar os carboidratos, os açúcares. E com isso, você vai entregar para o seu estômago um alimento mais quebrado, mais fragmentado, em menor volume. E se você não fala enquanto você está comendo, você deixa de deglutir ar, o que a gente chama de aerofagia, o que vai fazer também aumentar o volume e a pressão dentro do estômago, favorecendo ao refluxo. Então, dentre as 8 dicas para acabar com o refluxo, fica essa daqui principal. Mastigue bem os alimentos, alimente-se devagar e evite de falar enquanto você está comendo. Você está gostando desse tema? Então eu já vou te pedir uma ajuda. Se inscreve em nosso canal, clica no sino de notificações e marca todas as notificações. Com isso, o nosso canal vai aparecer para mais pessoas que podem se beneficiar de informações, assim como você está se beneficiando. E você também não vai perder nenhuma novidade semanal que eu trago aqui para você. Dica número 2. Evite o jejum prolongado. Fragmente. Separe bem os seus horários de alimentação. É sempre bom consultar um profissional da nutrição para você saber o que você precisa comer, em que quantidade e a caloria que você precisa ingerir durante um dia. Mas, de uma forma geral, você pode separar 3 refeições grandes intercaladas por 2 ou 3 lanches. O jejum prolongado, na grande maioria das vezes, favorece ao refluxo gastroesofágico. E principalmente porque quando você se alimenta 2 vezes ou você fica muito tempo em jejum, você se alimenta 2 vezes no dia, você tende a comer em maior quantidade e você vai aumentar muito o volume no estômago, fazendo com que o refluxo ocorra com mais facilidade. Então, evitar o jejum prolongado e fracionar as refeições no decorrer do dia é a dica número 2 para você se livrar e melhorar do refluxo gastroesofágico. Dica número 3. Evite frituras, refrigerantes e alimentos muito ácidos. Esses 3 tipos de alimentos favorecem a produção de ácido no estômago e favorecem também a que esse ácido suba para o esôfago e do esôfago para a garganta. E vejam vocês que a doença do refluxo gastroesofágico, ela não é somente da área do gastroenterologista, ela traz muitos sintomas na garganta também. Muitos pacientes têm sintomas na garganta, a sensação de bolo na garganta por conta do refluxo. E eu já postei até aqui no nosso canal esse vídeo que fala sobre essa sensação de bolo na garganta. Assista depois a esse vídeo que você vai entender porque eu, sendo otorrino, estou falando do refluxo gastroesofágico, da doença do refluxo gastroesofágico. Dica número 4. Evitar o tabagismo. O fumo, ele faz com que as doenças do trato gastrointestinal, em especial as úlceras, elas cicatrizem com mais dificuldade. Assim sendo, para evitar o refluxo, evite o tabagismo. O cigarro tem várias substâncias que favorecem ao refluxo gastroesofágico. Dica número 5. Anti-inflamatórios. Aqueles remédios para dor, aqueles remédios para artrite, para pancadas que a gente leva, quando a gente se machuca. Então tem vários anti-inflamatórios. Evite o uso de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, principalmente aqueles que você usa por automedicação, e a automedicação deve sempre ser evitada, eles fazem com que a acidez do estômago aumente, porque eles bloqueiam a produção de uma substância chamada prostaglandina. Essa substância chamada prostaglandina, ela produz a proteção do estômago. Falando de uma forma simples, seria isso. A substância prostaglandina protege o estômago.
evita que você tenha acidez exagerada e protege você do refluxo. Quando você toma o anti-inflamatório, você bloqueia a produção dos protetores naturais que você tem no estômago. O uso abusivo de anti-inflamatório favorece até as hemorragias digestivas. Tem pessoas que podem até ter uma perfuração de uma úlcera por conta de uso de anti-inflamatórios. E isso, a perfuração de uma úlcera, é extremamente grave, é de tratamento cirúrgico imediato de urgência. Dica número 6 para você combater o refluxo: evite o sedentarismo. A prática de exercício físico, sempre com orientação de um profissional da educação física, é de extrema valia para a saúde como um todo. O sedentarismo, ele aumenta a ansiedade, aumenta a tensão e aumenta, consequentemente, a produção de ácido no estômago, favorecendo o refluxo. Combater o sedentarismo, a prática de esportes, faz bem para o corpo como um todo e também para se combater o refluxo. Dica número 7. Evite se deitar logo após a alimentação. Tem pessoas que gostam de almoçar e logo em sequência tirar um cochilo. Com o estômago cheio, você se deitar faz com que o alimento volte para a garganta, volte para o esôfago, porque o volume do estômago está muito elevado. E quando você fica na posição horizontal, você termina favorecendo a esse refluxo. Tem uma outra dica bônus para você que ficou até aqui, eu já vou passar também para você. Uma outra dica bônus: levantar a cabeceira da cama. Por esse motivo, quem fica na horizontal favorece o refluxo. Então você colocando um calço, pode ser um tijolinho, um pedaço de madeira, nas pernas da cama, na parte da cabeceira, você vai elevar o dorso da sua cama e com isso evitar também o refluxo. Então essa é uma dica bônus para você que ficou até aqui. Eu não tinha dito que ia falar dela, mas para você que ficou, leva essa dica de bônus. E a dica número 8 seria evitar tomar líquidos junto com os alimentos. Quando você for almoçar, quando você for jantar, tomar café da manhã, não encha o seu estômago de líquido. Todo aumento de volume no estômago faz com que você aumente a pressão dentro do estômago e favoreça a que esse conteúdo do estômago volte para o esôfago e volte para a garganta. Assim, a ingestão de líquidos junto com os alimentos favorece o refluxo. Quer combater o refluxo? Evite líquido na hora das refeições. E eu tinha dito também que o ronco e a apneia do sono são doenças que favorecem ao refluxo gastroesofágico. Muitas vezes, quando você trata o refluxo, você melhora do ronco e da apneia. Outras vezes, quando você trata o ronco e a apneia, você melhora do refluxo. O ronco pode ser tratado com cirurgia, o ronco pode ser tratado com placa intraoral, aparelhos que a gente põe na boca na hora de dormir, com fonoterapia, pode ser tratado com o uso de um aparelho chamado CPAP nasal. Enfim, nós temos várias formas de tratar o ronco e a apneia. E essas formas de você acabar com o ronco na hora de dormir cabem em um vídeo inteiro. Por conta disso, esse vídeo que vai aparecer na tela final, esse quadradinho que vai aparecer ao final desse vídeo que você está assistindo, vai te levar para um vídeo em específico chamado Acabe com o ronco na hora de dormir. É só clicar nessa tela final e você vai aprender em detalhes como isso pode ser feito. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço!